Sejam todos muito bem-vindos. Nessa série de vídeos eu estou mostrando uma jornada que tem como objetivo ajudar profissionais de todas as áreas a ganharem mais visibilidade e aumentarem a chance de uma evolução profissional através da automação de processos por robôs. Eu sou Alex Diogo. Nós vamos fazer uma série de vídeos respondendo os principais questionamentos de profissionais, sejam profissionais que estão iniciando nessa área de automação de processos, mas também algumas dúvidas que até profissionais mais avançados acabam tendo em relação à automação de processos. Porém, o nosso foco aqui vai ser em cima da ferramenta da UiPath. Então, para começar aqui, eu já vou à pergunta comum, a pergunta mais comum, a pergunta mais básica, que é feita em praticamente todos os fóruns, né? O que é RPA? Eu gosto de chamar de automação de processos por robôs. Alguns chamam de robotização de processos automatizados, outros chamam de automação de processos robóticos ou robotização de processos. Então você vai encontrar as mais diversas traduções para esse termo. Mas RPA nada mais é do que o desenvolvimento de uma automação que é capaz de fazer com que um software de computador imite as ações que uma pessoa faz quando está utilizando sistemas que são informatizados, sistemas no computador. Essas ações das pessoas, elas são chamadas de processos, que nada mais são do que uma sequência de passos, sejam eles clique de mouse, digitação com teclado, seleção de opções de um menu, que são então ensinadas para que um sistema de computador, que no caso aqui nós chamamos de robô, e ele seja capaz de imitar então cada um desses passos, cada uma dessas ações que as pessoas realizam. Por exemplo, digamos que diariamente nós precisamos acessar um sistema onde nós temos que digitar informações de notas fiscais, por exemplo, que estão armazenadas em arquivos PDF. Então a gente pode ensinar esse programa de computador, que chamamos de robô, a ler esses arquivos PDF, extrair ali as informações das notas fiscais e digitar essas informações em outro sistema qualquer de entrada de notas fiscais. Nem é necessário dizer que esse robô ele vai fazer esse processo muito mais rápido e com a probabilidade de erros muito menor do que a de uma pessoa fazendo esse tipo de tarefa. É claro que desde a sua concepção, o conceito de RPA ele tem avançado bastante, nós já estamos em vários níveis acima do que foi o conceito inicial de RPA, assim como acontece com todas as tecnologias, mas o conceito mais básico que a gente pode passar aqui é esse. A segunda pergunta aqui, que embora seja também uma pergunta mais conceitual, é algo que a gente consegue entendê-la bastante quando a gente está praticando o desenvolvimento de automação de processos, quando a gente desenvolve então os nossos robôs RPA, que é a seguinte: quais são os tipos de robôs RPA? Basicamente, existem dois tipos de robôs RPA. O que nós chamamos de robôs atendidos e o que nós chamamos de robôs não atendidos. Às vezes, isso gera alguma confusão, porque alguns acabam associando até os tipos de licença de uso desses robôs, no caso das licenças da UiPath, como sendo também tipos de robôs. Mas quando a gente olha para a nomenclatura que tem sido adotada no mercado, nós sempre concordamos com dois tipos de robôs, que são os robôs atendidos e os robôs não atendidos. Mas qual é então essa diferença entre eles? O que torna um robô atendido e o que torna um robô não atendido? E para que a gente possa compreender de uma forma mais simples possível, pense no robô como sendo uma pessoa mesmo, né? Um funcionário, um colaborador aí na sua empresa. Então existem funcionários que não podem tomar decisões sozinhos, eles
normalmente realizam suas tarefas, os seus processos, mas em um determinado momento em que alguma decisão mais crítica precisa ser tomada, ele depende de alguém que tenha a autoridade ou autorização para tomar aquela determinada ação, aquela decisão. Então ele depende de que outra pessoa realize parte do seu processo, daquele processo que ele está realizando. E aí, em contrapartida, há aquele funcionário que realiza todas as suas tarefas, ele realiza todos os seus processos sem que haja necessidade de outra pessoa tomar algumas decisões ou tomar decisão em alguma ação, realizar uma determinada ação para ele. Ele é então um funcionário totalmente autônomo para tomar as suas próprias decisões. Em termos básicos, a gente pode dizer que nós temos de um lado um profissional atendido e do outro lado um profissional não atendido. Então, como a gente associa isso, como a gente consegue associar esse conceito ao conceito de robôs atendidos e robôs não atendidos? Quando a gente faz ali o desenvolvimento do nosso robô, que vai ter autonomia de iniciar seu processo e ir até o final dele sem que haja nenhuma intervenção de um ser humano, de uma pessoa mesmo, durante o seu processamento, enquanto ele está realizando as suas tarefas, então esse robô é um robô não assistido. Por quê? Porque ele é um robô autônomo para tomar as decisões de cada passo do processo que ele precisa realizar. Mas se em qualquer momento do seu processamento, da sua execução, ele precisar interromper, parar a sua execução e aguardar que alguém realize um determinado passo, então ele passa a ser um robô atendido, um robô assistido, ele precisa da assistência de um ser humano. Então essa seria a definição básica. Outra pergunta aqui é a seguinte: existe de fato benefícios na automação de processos por robôs? Então a gente já pode começar respondendo que sim, existem diversos benefícios. Eu poderia começar aqui citando primeiro os benefícios financeiros para empresas como negócio. Esses são os principais benefícios, né, que são os financeiros, não há dúvida disso. Mas antes de falar desses benefícios, de citar esses benefícios financeiros, eu queria falar de alguns benefícios que eu poderia dizer benefícios satélites, que estão mais relacionados às pessoas do que ao financeiro da empresa. Então, o primeiro deles é que, normalmente, dependendo da vaga disponível, quando a gente entra num site de vagas e vai olhar ali as qualificações, os requisitos esperados, existe uma série de exigências de experiência profissional, né? Então é comum que você abra uma oportunidade de vaga e nos requisitos para a vaga tenha mais de 10 qualificações esperadas para aquele profissional. Para quem é de TI, por exemplo, né, basicamente você precisa conhecer um pouco ou muito sobre cada uma das vertentes da TI, infraestrutura, desenvolvimento em quase todas as linguagens que existem disponível no mercado. Então você vai ver uma série de siglas de linguagens, de tecnologias que auxiliam no desenvolvimento de sistemas. Vai haver exigência sobre conhecimento em gerenciamento de projetos, e aí vai depender do nível que aquele cargo exija. Conhecimento em metodologias ágeis, né, Scrum, Kanban, Lean e por aí vai. Certificações nas mais diversas, né, que você possa imaginar, às vezes fluência em outras línguas estrangeiras. Aí esse profissional ele é contratado e colocam ele como responsável por uma tarefa em que nenhuma dessas dezenas de qualificações dele são de fato necessárias. Então pegam essa capacidade intelectual e colocam esse profissional para ficar fazendo tarefas que, na verdade, são tarefas repetitivas, sem querer aqui desqualificar qualquer profissional,
mas ele, nesse caso, só precisava saber ler e escrever para fazer aquela tarefa. Basicamente isso. Então, ter a oportunidade de automatizar essas tarefas e dar para esse profissional a possibilidade de ele usar de fato o seu conhecimento acadêmico, aliado à sua experiência profissional, às suas qualificações, vai trazer não só um sentimento de valorização para esse profissional, como também um resultado financeiro muito atrativo para a empresa. Esses dias eu estava conversando, fazendo um bate-papo com uma aluna do curso, e ela estava falando que um determinado profissional na sua empresa, com um salário acima de R$ 20.000 mensais, tinha como uma de suas responsabilidades todos os dias entrar em vários sites para ver a cotação de algumas commodities, para que ele pudesse ver ali aquela cotação diária, preencher alguns formulários e enviar para algumas pessoas da empresa, e essas pessoas iriam usar aqueles dados para os seus respectivos processos também. Então vejam bem, se um profissional como esse, nessa determinada tarefa, ele gasta em torno de, vamos dizer aí, 2 horas por dia fazendo uma tarefa como essa, significa que ele vai gastar em torno de 44 horas mensais nessa tarefa. Estou fazendo aqui uns cálculos bem por alto. Então, se o salário dele é algo em torno de 20 mil, isso sem contar com os encargos, né, que aumenta em quase 70% desse valor, fazendo um cálculo aqui bem por alto, um cálculo aqui sem nenhum compromisso, né, o custo desse processo é de mais ou menos, ou mais, né, mais ou menos não, mais do que R$ 5.000 mensais o custo de um processo como esse. Então, de novo, não querendo desmerecer o trabalho de ninguém, não é esse o meu objetivo, mas uma tarefa como essa, no mínimo parte dessa tarefa pode ser automatizada. E se uma pessoa gasta 2 horas por dia fazendo essa tarefa, certamente um robô vai gastar apenas uma fração desse tempo para realizar essa tarefa. Só que o melhor ainda está por vir, né? Porque esse profissional ele vai ganhar mais 2 horas diárias para que ele possa fazer tarefas que exijam de verdade a sua capacidade, né? Dos anos que ele teve que despender, que ele teve que gastar para que ele pudesse obter toda essa formação. Então, para falarmos aqui em termos de benefícios para a empresa, o benefício financeiro ele é inegável. Então, sim, vale muito a pena para a empresa, em termos financeiros, vale a pena para os profissionais, em termos de reconhecimento, dele poder utilizar a sua capacidade de verdade intelectual para fazer coisas que o robô não é capaz de fazer quando a empresa parte para a automação de processos. Temos aqui uma outra pergunta também bastante interessante, né? Qual é a diferença entre testes automatizados e automação de processos automatizados, né? Então vamos lá. Embora sejam bastante similares no que diz respeito à sua execução e até mesmo a automação, né, o processo de desenvolvimento dessas automações, só que o resultado que se espera, o resultado esperado, ele é diferente. Nos testes automatizados, o principal objetivo é validar o resultado do processo, se ele teve sucesso ou se ele teve falha. Basicamente, nos testes automatizados, a gente tenta fazer o sistema falhar. Nós não tentamos provar que o sistema funciona. Nos testes automatizados, o nosso objetivo é o contrário disso. A gente tenta mostrar que o sistema não funciona e que precisa de correção. Quando a gente parte para a automação de processos, o nosso objetivo é reproduzir um cenário que a gente costuma chamar, até mesmo nos testes de software, de caminho feliz, né? Aquele caminho
que não vai ocorrer nenhum erro, ele vai funcionar perfeitamente para que o processo não dependa de nenhuma intervenção humana. Então ele vai fazer sempre aquele caminho que vai dar ali o objetivo daquela automação do processo. Nós não temos na automação de processos como objetivo descobrir falhas no sistema. Assim, são até em questão de profissionais que trabalham nessa área, são profissionais com conhecimentos e experiência diferentes nesses desenvolvimentos, porque os seus objetivos eles são diferentes também. Temos aqui mais uma pergunta. Por que nós temos a opção de usar o Excel através de aplicação e o Excel através de workbook? Essa pergunta aqui é bastante interessante, então eu vou abrir aqui o UiPath Studio, que vai ficar melhor da gente conseguir demonstrar isso. Então eu estou aqui no UiPath Studio, criei um projeto qualquer, estou aqui na janela de atividades. Eu vou pesquisar aqui, por exemplo, por Excel. Então o que nós vemos aqui é que nós vamos ter o Excel relacionado ao aplicativo, integrado ao aplicativo, onde ele vai utilizar o Application Scope. E nós vamos ter também, eu vou pesquisar aqui por Read Range, para que ele mostre aqui quais são essas opções. Então nós vamos ter aqui as opções de atividades integradas ao aplicativo Excel e integradas à pasta de trabalho ou workbook, né, como a gente costuma mais se referir a esse tipo de aplicação. Então veja o que acontece. Nós podemos trabalhar então com planilhas Excel dessas duas formas. E qual é a diferença principal entre eles? Bom, na primeira opção aqui, que é integrada ao aplicativo, como o nome sugere, eu dependo de ter a aplicação, o Microsoft Excel instalado na minha máquina. Isso aqui para versões antes do Office o 365. Então eu dependo ter ele instalado na minha máquina. A grande vantagem é que eu posso trabalhar com qualquer tipo de planilha Excel, seja a proprietária, né, ou seja o padrão aberto, que seria o XLS e o XLSX. E eu tenho uma série de opções muito grandes que eu posso trabalhar quando eu trabalho com o escopo da aplicação. Quando eu trabalho com o workbook, eu tenho uma grande vantagem. É que eu não preciso ter a aplicação do Microsoft Excel instalada, só que eu só consigo trabalhar com a versão Open da planilha Excel, que seria o padrão XLSX. Então nós vamos aqui, por exemplo, olhar aqui como Excel, e para utilizar nós precisamos primeiro chamar aqui o Excel Scope Application. Então a partir desse momento eu vou abrir uma planilha do Excel, extrair ali todas as suas informações, e quando eu sair de dentro desse escopo aqui, ele mesmo vai fechar aquela planilha. Então observe que eu tenho uma série de opções muito grande. Quando eu trabalho com pasta de trabalho, eu tenho menos opções, só que eu não preciso ter o Excel instalado como nós dissemos, né? E aí se eu pegar, por exemplo, aqui um Read Range e arrastar para cá, você vai ver que basta eu apontar aqui para um arquivo Excel, definir qual é a sua guia, definir qual é o range das células que eu quero ler. Então a diferença básica entre elas são essas, né? Application Scope deve ter o Excel instalado na máquina. Para o workbook ou pasta de trabalho eu não preciso ter ele instalado. Então utilizar um ou outro vai depender do tipo de aplicação ou tipo de automação que eu estiver desenvolvendo.